Você já se sentiu que trabalha, recebe seu salário, paga as contas e mesmo assim se sente como não sai do lugar? É como se estivesse dentro de um sistema que só faz sugar as suas energias e você não consegue aproveitar o que deveria, se sentindo preso como se não conseguisse avançar, ficasse só naquele padrão de vida. Já se sentiu assim? No filme Matrix, os humanos estão presos a um tipo de ilusão que eles não sabem que existe realmente uma vida por trás de tudo isso, ou fora de tudo isso. E na vida financeira acontece a mesma coisa. Hoje eu vou mostrar para vocês como sair dessa matrix financeira e tomar o controle do seu dinheiro. Uma das cenas que mais chama a atenção no filme Matrix é quando Morfeu ele oferece para Neo 2 pílulas. Quando Morpheus oferece a Neo a pílula azul, ele explica que se Neo escolher ela, ele vai continuar vivendo na Matrix, naquele mundo de ilusão, e vai simplesmente acordar na casa dele como se tudo isso fosse um sonho. No nosso caso, a escolha da pílula azul também vai fazer com que a gente continue vivendo numa ilusão, que a poupança é o melhor investimento e o mais seguro, que seria melhor você deixar seu dinheiro lá, que comprar tudo parcelado é normal. Tem aquela frase, né, que diz assim: pobre só tem as coisas devendo ou dividindo, e que só as pessoas ricas é que podem investir. Agora, quando Morpheus mostra a pílula vermelha para Neo, oferece ela, ele fala que Neo ele vai realmente saber o que é a Matrix. Faz até uma comparação, né, com o desenho de Alice no País das Maravilhas, e vai levar Neo para ele saber até onde vai a toca do coelho. No nosso caso também, pessoal, não é diferente. Quando escolhemos a pílula vermelha, nós começamos a entender a realidade financeira. Nós aprendemos a evitar qualquer coisa de ruim que o dinheiro possa fazer para prejudicar a nossa vida, e de repente, assim, olha, no estalar de dedos, você começa a perceber como é que o dinheiro pode trabalhar para você. Aí a questão é, qual é a pílula que você vai escolher? Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. No filme, as máquinas mantêm os humanos presos para poderem sugar a energia deles. E no nosso mundo real, o sistema financeiro faz algo muito parecido. Vamos ver aqui agora 4 pontos. O primeiro são os cartões de crédito. Eles criam na gente uma falsa sensação de poder, de que você pode ter qualquer coisa, comprar o que bem entender, aí prende você naquela questão dos juros, aqueles juros abusivos, que você realmente fica preso. O segundo ponto são os longos financiamentos que fazemos quando escolhemos errado. Você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, aí você vai fazer um financiamento e paga 2, 3 vezes até mais para um valor que seria para uma única casa ou um único carro. O terceiro ponto é o marketing de maneira agressiva. Eles colocam na sua mente, induzem a você comprar coisas de que você não precisa e nem necessita. E o quarto é a cultura de viver endividado. É uma coisa normal, parecido com o que eu falei, né, já. Não, o pobre só tem aquilo quando tá devendo, quando tá parcelando. Tu não deve nada, você conversa, rapaz. Não acredito não. Com relação a tudo isso, vocês já perceberam que a maioria das pessoas, elas ganham dinheiro só para pagar dívidas? Isso é a matrix financeira entrando em ação. Para quem já assistiu o filme, eu acredito que todo mundo já assistiu esse filme, já ouviu falar. Neo, ele antes não acreditava que poderia vencer a Matrix. Tinha curiosidade de conhecer o que era, mas que não tinha condições nenhuma de vencer a Matrix. Ele duvidava de si mesmo. O que acontece com a maioria das pessoas? Quando a gente começa quando elas escutam que elas podem melhorar de vida, que elas podem ser investidoras, que elas podem realmente mudar a balança para o lado positivo delas, elas se sentem seguras, elas duvidam, consigo nada, isso não é para mim não.
Isso acontece muito, pessoal, com quem quer melhorar financeiramente. Eu não sei se vocês já escutaram isso, acredito que sim. Quando diz, né, investir é para quem tem muito dinheiro, é sorte, eu ganho pouco, eu não consigo economizar. Isso está parecendo é coisa de filme. Mas para quem assistiu o filme Matrix, Neo ele passou por uma série de descobertas e treinamentos. Então, quando ele começou a perceber o que realmente era Matrix e a entender as regras do jogo, aí o pensamento mudou completamente. Quando nós conhecemos a regra do jogo, o nosso pensamento muda, gente. Nós descobrimos que os juros compostos é um superpoder. Nós fazemos com que os juros compostos trabalhem a nosso favor e não contra a gente. Aprende que quem vive só de salário mínimo nunca vai conseguir alguma coisa na vida. Você tem que fazer renda extra, você tem que empreender alguma coisa, tem que começar a estudar e percebe que a liberdade financeira depende da sua, da minha, entendeu? Da nossa escolha para poder dar o primeiro passo. É uma questão de escolha e não de sorte ou destino. Então lá no filme, quando o Neo ele começa a aceitar a verdade, ele também consegue controlar a Matrix. Com a gente não é diferente. Em vez de estar seguindo a multidão, só com aquelas tradições, aquela cultura local, o seu pensamento, a sua mentalidade, né, que só de coisas negativas, quando você muda isso a seu favor, aí sim você percebe que pode construir uma ótima realidade financeira. Essa parte do filme eu acho muito legal, porque o Oráculo, ele é um dos personagens mais, como é que a gente pode dizer, misteriosos, né, intrigantes. Porque ele, quando ajuda Neo, ele não dá aquelas respostas que ele está querendo. Faz aquelas perguntas, tem dúvida, mas ele não dá aquela resposta concreta. Mas o Oráculo orienta Neo para que ele mesmo encontre as respostas por ele. Não é assim? Então, na parte financeira, da nossa vida financeira, o que é que esse oráculo, esse personagem, ele pode representar? Podemos ver também 3 pontos. O primeiro são livros e cursos. Eles não vão te deixar rico do dia para a noite, mas vão te orientar para que você também obtenha um conhecimento e começar de maneira mais inteligente a saber usar o dinheiro. Ou seja, vão te colocar no caminho certo. O segundo são mentores financeiros. Ou seja, são pessoas que já passaram por determinados problemas que você está passando agora, que estudaram, obteram conhecimento e podem auxiliar vocês a percorrer esse caminho da realidade, da liberdade financeira. Os mentores, pessoal, não necessariamente precisam ser aqueles professores para você fazer uma faculdade, alguma coisa disso, não. São pessoas experientes no assunto que passaram pelo que você já passou. Muitos deles estão no YouTube dando dicas, mostrando livros que você pode ler, uma estratégia que deu certo para eles. Então você pode extrair algo de bom em cada uma dessas pessoas e você por si só, onde já começou a estudar, fazer o seu caminho com relação à liberdade financeira. Agora também muito cuidado, porque tem pessoas também que enganam muito, certo? Só para poder fazer com que você compre curso, livros dele, essas coisas. Aí no caso você vai ter que ponderar bastante, ok? E o terceiro e último é a sua própria experiência. Em qualquer área da vida, pessoal, você só aprende praticando e errando. E evitando os erros que você errou. Aprendendo as lições desses erros, certo? Qualquer área da vida, da área das finanças também, do desenvolvimento pessoal, não é diferente. Tem uma frase bem interessante que o oráculo diz para Neo, é assim, ó. Você tem o dom, mas parece que espera alguma coisa. E isso, pessoal, acontece o tempo todo nesse assunto, nessa realidade financeira. Muita gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas fica esperando aquele momento certo, que parece que nunca vai chegar. Aí inventa como se fosse uma desculpa. Fica lá, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas tem algo prendendo você. E é esperando esse momento. Algumas pessoas precisam acreditar em si mesmas para poder dar esse primeiro passo. Tomar uma atitude. Já outras
elas precisam passar por um certo tipo de dificuldade para ver se desperta e realmente tome uma ação. Então, pessoal, anote também essa frase que é bem importante. Olha. A verdade é que o futuro financeiro não está escrito. Ele depende de nossas escolhas. Essa parte é bem interessante porque para que os personagens do filme Matrix pudessem escapar dos agentes, eles teriam que correr atrás de um telefone fixo. Poderia ser um telefone em cima da mesa, uma cabine telefônica, independente. Mas isso daí é o que salvava eles quando surgia grandes problemas. Então, a reserva de emergência que todo bom investidor deve ter, pessoal, é uma comparação. Esses telefones podem se comparar a uma reserva de emergência. Porque se acontecer algo de você, o seu carro quebrar, tiver algum problema financeiro, algum problema de saúde familiar, que Deus o livre, então, se você tiver essa reserva de emergência, vai ajudar bastante a você solucionar esse problema. O que é que acontecia quando os personagens, eles não conseguiam achar algum telefone? Olha, era carreira, menino, para fugir dos agentes. E com a gente, né, é complicado do mesmo jeito, viu? Aconteceu um imprevisto e a gente não tiver um dinheirinho guardado na reserva. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai pedir emprestado, usar de novo o cartão para se endividar. Olha, depender de parentes, amigos, é muito constrangedor. Tem uma frase que Morpheus fala quando ele estava treinando Kung Fu com o Neo, para eles conversarem, né, mais a respeito da Matrix, para Neo entender melhor, que ele dizia assim, ó. Estou tentando soltar a sua mente, Neo, mas só posso lhe mostrar a porta. É você quem tem que atravessá-la. Ou seja, pessoal, Morfeu queria que Neo parasse de enxergar limites onde não existia. E com o dinheiro é a mesma coisa. Quando você aprende que dá para ultrapassar alguns limites no sentido da realidade financeira, então aquelas pessoas elas começam aos poucos a começar a investir. Agora, infelizmente, poucas dão o primeiro passo para poder começar a mudar a sua realidade financeira. Aí fica com medo de investir. Eu tenho medo de colocar meu dinheiro nesse banco. Eu tenho medo de colocar na renda fixa, na renda variável. Isso aí eu não consigo entender. Fica colocando negatividade, deixando a sua mentalidade obscura. Não quer abrir, não quer passar dos limites tradicionais. Aí fica na mesmice. Isso é o que a Matrix financeira se aproveita, viu, pessoal? Ela vai lhe dar um cartão, mas não vai lhe falar nada sobre juros que você paga. Olha, aqueles juros que você sua para pagar. Ela vai lhe dar um financiamento, mas não avisa que você vai pagar 3 vezes o valor daquilo que você está comprando. Então a única maneira de vocês escaparem da Matrix financeira é assumir o controle da sua mente e do seu dinheiro. Já no finalzinho do filme, Neo ele consegue enxergar, entender o código da Matrix. E quando ele faz isso, ele começa a controlar, não é assim? Começa a parar as balas, ele tem muito mais poderes do que os agentes. Então tudo ele consegue obter controle porque entendeu como funciona a Matrix. Então quando você começa a entender a Matrix do mundo financeiro, os códigos que Neo viu, é quando você começa a investir gerando renda passiva, ou seja, aquela renda, aquele dinheirinho que vai caindo na sua conta sem ser necessário você trabalhar duro. Você não depende mais daquele salário mínimo, daquele pouco dinheiro que você ganhava por mês para poder sobreviver. É quando você trabalha porque quer e não porque precisa. Então é muito bom quando você chega já nessa parte, quando diz assim: eu não vejo apenas a Matrix, eu a controlo. Então, pessoal, qual vai ser a escolha de vocês? Continuar na ilusão da Matrix financeira ou vocês vão correr atrás da liberdade para você poder controlar a sua vida, o seu dinheiro, a sua mentalidade? O conhecimento você já adquiriu, agora é só você agir. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta o que foi que vocês acharam. Estou querendo fazer muitos vídeos com relação a isso, com relação a filmes,
sérias, sempre fazendo comparações com relação à nossa vida pessoal e à nossa vida financeira. Coloca aí qual era o vídeo, a série que você queria que eu fizesse, para que a gente possa ter bastante conteúdo legal, tá bom? Então deixa o like, compartilha, que é muito importante o compartilhamento de vocês também, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.